Cristo veio salvar pecadores. Se fosse assim, Cristo veio salvar os pecadores, significa que ele veio salvar um mundo todo, já que o mundo todo é composto de pecadores. Mas, como diz, Cristo veio salvar pecadores, significa que não serão todos que serão salvos. Ele veio salvar pecadores, é isso que o original diz. Foi isso que ele veio fazer aqui. E essa é a razão principal da sua vinda. Aliás, Paulo só está ecoando o que o próprio Jesus declarou. Por exemplo, lá em Mateus 18, verso 11, Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa ideia não tem origem em Paulo, mas no próprio Jesus. E aqui eu aproveito para dizer da tolice, ou da tolice hermenêutica de alguns que querem fazer uma distinção entre Paulo e os evangelhos. Querem separar Paulo dos evangelhos, como se Paulo fosse um pensador genial que criou determinadas categorias e que elaborou a doutrina da salvação, enquanto que nos evangelhos você não encontra nada disso. Aqui é um exemplo, é uma evidência dessa tolice, onde você vê que Paulo, na verdade, ele está dependendo das palavras de Jesus. Foi Jesus que disse que ele veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo só está reafirmando aquilo que o próprio Senhor tinha dito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Essa expressão, veio ao mundo, veja como ela é rica. Significa que ele não estava no mundo. Ele não era desse mundo. Ele veio ao mundo. E o que está por detrás aqui é a ideia da encarnação. Ele desceu da glória celestial, esvaziou-se a si mesmo e entrou no mundo para salvar pecadores. Ele veio ao mundo. E aqui, mais uma vez, Paulo está ecoando o que o próprio Jesus disse, especialmente no Evangelho de João, onde várias vezes, eu contei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, se você quiser, depois eu dou os versículos aqui, pelo menos 5 vezes no Evangelho de João, o Jesus disse assim, eu vim ao mundo para, várias vezes ele usa essa expressão, eu vim ao mundo, que aponta para a sua encarnação, aponta para a sua pré-existência, aponta para a sua glória, da qual ele se esvaziou, e aponta para a razão disso ter acontecido, que é para salvar pecadores. Quinto lugar, aqui a gente aprende também que ele salva pecadores. Essa expressão, Cristo veio ao mundo salvar pecadores, significa não que ele veio tentar salvar pecadores, mas que ele veio efetivamente salvar pecadores. A missão de Cristo não foi um fracasso. Ele não veio tentar salvar pecadores, tipo assim, eu vou morrer na cruz por todo mundo, quem sabe alguém se arrepende e crê em mim. Não, ele não veio tentar salvar pecadores, ele veio efetivamente salvar pecadores. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Ele não falhou na sua missão. Ele veio salvar pecadores e pecadores serão salvos, porque ele veio. Eles serão salvos apesar da dureza do seu coração, da inimizade contra Deus, da cegueira dos seus olhos. Deus vai fazer com eles a mesma coisa que fez com Paulo no caminho de Damasco. Sexta lição que esse verso nos ensina é que se ele salvou o pior de todos, quanto mais os outros. Veja o final do verso 15, né? Ele diz no final, depois de dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, ele diz, dos quais eu sou o principal. A palavra principal significa o primeiro. E quando é o primeiro, não é que ele foi o primeiro pecador, mas assim, o primeiro em ordem de grandeza. Eu sou o mais proeminente, eu sou o pecador mais destacado, e que foi traduzido como principal. Era assim que o apóstolo Paulo se via, que ele era o principal pecador, o primeiro, o pior de todos, e isso por conta do seu passado de perseguição contra a igreja, de ter matado cristãos, de ter assolado a igreja de Deus, proferido blasfêmias contra Deus, a sua incredulidade com relação ao Senhor Jesus. Paulo tinha consciência do seu passado e, por isso, da perspectiva dele, de todos os pecadores, ele era exatamente o principal. Ele era o pior. Ninguém tinha sido pior do que ele. Paulo tinha essa consciência e essa consciência o acompanhava
A sua vida toda, você percebe em todas as cartas de Paulo essa consciência dele. Eu sou o menor dos apóstolos, por exemplo, ele vai dizer em 1 Coríntios 15, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Eu persegui a igreja de Deus. Essa consciência o acompanhou na sua vida toda. Não é que Paulo, aqui é importante, não é que Paulo não se perdoava, não é? É claro, ele sabia que Deus o havia perdoado e ele cria nesse perdão e ele tinha plena comunhão com Deus e uma consciência purificada no sangue de Jesus, uma consciência limpa. Mas ele não podia esquecer aquilo que ele tinha feito. E de vez em quando isso vem à tona nos seus escritos, como está vindo aqui. Ele se considerava o principal dos pecadores. E aí, então, isso introduz as duas razões que ele apresenta pela qual Cristo o salvou. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E salvou Paulo, que era o principal. Por que Paulo? Duas razões que Paulo apresenta. A primeira está aí no verso 16. Mas, por essa mesma razão, isto é, porque eu sou o pior dos pecadores, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Aqui está a primeira razão pela qual Cristo veio salvar e salvou o principal dos pecadores. É para colocá-lo como uma demonstração pública da completa longanimidade de Deus. Quando ele diz que para que em mim Cristo evidenciasse a sua completa longanimidade significa a grandeza da sua paciência. Em que sentido? Deus suportou os insultos de Paulo, Deus suportou as perseguições que Paulo fez contra a igreja, Deus suportou as blasfêmias que Paulo proferiu, e Deus não abandonou Paulo por conta da enormidade e da gravidade dos pecados que Paulo cometeu. E a prova de que Cristo é paciente, é isso que a palavra longanimidade quer dizer, a prova da grandeza da sua paciência é que ele suportou o insuportável Saulo de Tarso e demonstrou a sua misericórdia convertendo-o no caminho de Damasco. Essa é a razão pela qual Paulo diz que Cristo o salvou e o chamou, para que ficasse evidente ao mundo a grandeza da paciência de Deus para com pecadores. Paulo é o exemplo máximo, nas palavras dele, de como Deus é paciente com pecadores. A segunda razão, final do verso 16, depois de dizer para que em mim Cristo evidenciasse a sua completa paciência e longanimidade, ele acrescenta, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Mais uma vez, note o tom de confiança. Isso aconteceu comigo, diz Paulo, para que eu sirva de modelo. A palavra no grego é a palavra de onde vem a nossa palavra protótipo, é uma espécie de... foi traduzida como exemplo, ou pode ser um tipo ou um modelo, mas a palavra mais próxima é protótipo, né? O que Deus fez em Paulo funciona como um protótipo do que Deus vai fazer com todos os que hão de crer. Mais uma vez você percebe que Paulo aqui, ele não fala da salvação como sendo alguma coisa que pode ou não acontecer dependendo do homem. Ele diz, para os que vão crer nele, para a vida eterna. Paulo está confiante de que a missão de Cristo vai ser bem sucedida. Ele veio ao mundo, ele veio salvar pecadores, pecadores haverão de crer nele e pecadores haverão de ter a vida eterna. E Paulo é o protótipo disso, porque se Cristo dobrou, vergou, quebrou aquele fariseu arrogante, muito mais aqueles outros a quem Deus, na sua graça e misericórdia, quiser buscar e converter. Feito isso, então, o apóstolo Paulo entra agora numa doxologia, porque se fosse nos nossos dias, ele teria dito, é para glorificar de pé a igreja, né? Ele prorrompe numa doxologia, depois de ter falado da grandeza da misericórdia de Deus e do plano, do propósito de Deus em salvá-lo. Está aí no verso 17. Assim, ou por essa causa, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Doxologia é uma expressão de louvor, de adoração, que irrompe no coração do autor bíblico, geralmente depois que ele faz uma exposição da grandiosa obra da redenção. Tem muitas doxologias no Novo Testamento, e Paulo é um mestre em doxologia. Ele praticamente não tem nenhum dos seus escritos onde não haja um momento em que ele convide os seus leitores a louvar a Deus e exaltar a Deus pela obra grandiosa de redenção. E é assim que ele termina essa descrição, essa autobiografia, onde ele apresenta-se como o pior pecador e Cristo como o maior paciente, ou seja, aquela pessoa que tem uma paciência, que ele chama aqui, da completa longanimidade, com o objetivo, então, de encorajar outros. Ele convida, então, Timóteo e os efésios, que estariam escutando tudo isso, a louvar e, na expressão dele, dar honra e glória a Deus, aqui na eternidade, pelos séculos dos séculos. E, de fato, quando nós pensamos nisso, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, mesmo pecadores como o apóstolo Paulo, demonstrando com isso a sua longanimidade, o seu amor, a sua compaixão e o seu poder, não nos resta outra coisa, a nós que fomos alcançados igualmente como o apóstolo Paulo, a nós que fomos alcançados, não resta outra coisa senão doxologia. Louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus, nos prostrar diante dEle e adorá-lo na beleza da sua santidade, diante da grandeza do seu plano, do poder da sua palavra, da eficácia da chamada do Espírito Santo, da obra completa de Cristo. A vida do crente deveria ser uma doxologia perpétua, porque à medida que ele reflete no que a salvação representa para ele. E nessa doxologia ele louva a Deus porque Deus é 4 coisas: Rei eterno, está vendo aí no verso 17, ao Rei eterno, ou seja, aquele que dá vida eterna, liga com o verso anterior, né? O que é que diz o verso anterior? Servi-se eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, tem uma ligação aí nos 2 versículos, não é? Porque Deus é esse que dá a vida eterna, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus que permanece para todo o sempre, Ele é o Deus que permanece pelos séculos dos séculos, reina por todas as eras, no presente e no futuro. Segunda coisa, Ele é o Deus imortal, Ele não morre, não envelhece, não enfraquece, e esse propósito dEle, portanto, vai prevalecer em todas as gerações. Já fazem 2000 anos que estas palavras foram escritas, e Deus continua a salvar pecadores, mostrando a sua extrema paciência e longanimidade. Por quê? Porque Ele é eterno. Ele não envelhece, seu propósito não muda, ele permanece nesse foco. Ele é imortal, já vimos, invisível, embora perceptível na pessoa de Jesus Cristo. Aqui, talvez Paulo esteja querendo chamar a atenção de que essas coisas visíveis, a conversão dele e a conversão de pecadores, são reflexo de uma realidade comandada por um Deus invisível. Nós não vemos a Deus, mas nós vemos a ação dele na conversão de pessoas como o apóstolo Paulo. Eu não vejo Deus, ele é invisível, mas eu vejo a ação poderosa dele na transformação de vidas. Não somente do apóstolo Paulo, mas desses 2000 anos de história da igreja cristã, transformação de pecadores como Agostinho de Hipona, por exemplo, transformação de um homem como Lutero, católico enrustido, cego, seguidor da igreja da sua época, e dezenas e dezenas de exemplos clássicos, históricos que nós poderíamos apresentar da longanimidade de Deus. Esse Deus invisível, ele se torna visível na conversão de pecadores, onde a sua misericórdia e a sua paciência se demonstram. E o mundo não tem explicação para isso. O mundo não tem como explicar. A gente tem encontrado tantas histórias bonitas de conversão, de gente endurecida. Agora mesmo, quando regressava estava viajando de Ariquemes, em Rondônia, para Porto Velho, né, de madrugada, para pegar o avião, para vir para casa, vinha com o pastor da cidade, ele contando o caso de um matador lá daquela região. O pessoal lá mata mesmo, né? Então, a região de garimpo, região muito rica, né? Tem muito disso lá, contando a história de um matador, um cara que nasceu na igreja, se desviou depois,
e tinha essa índole, se tornou um pistoleiro de aluguel e tudo mais, e de como a vida dele foi transformada pelo poder do Evangelho, quando ninguém podia acreditar que aquela pessoa pudesse de fato ser convertida. Mas Deus continua, o Deus invisível continua a se tornar visível nas vidas transformadas, como essa do apóstolo Paulo. E por fim, Paulo diz, ele é o Deus único, final do verso 17. Não há outro, não tem competição. Lembra que essa carta foi enviada para os cristãos da cidade de Éfeso, que era a cidade matriz do culto a Diana dos Efésios, que era considerada a rainha dos poderes do zodíaco e a deusa do submundo, que controlava todos os deuses do submundo. Era o grande poder, a deusa Diana. Paulo diz, não, só existe um Deus, ele é único, ele não tem concorrência, ele não tem competição, ninguém pode fazer o que ele faz. Amém? É assim que ele termina, não é? Amém, assim seja. Algumas aplicações para nós, eu creio que o texto em si ele é muito rico, e por si só ele fala, apenas direcionar um pouco aos significados aqui. Primeiro, querido, receba essa palavra, pois ela é fiel e digna de aceitação. Aqui você tem o Evangelho em 3 versículos, toda a história da redenção, está aqui em 3 versículos. O fato, a queda, somos todos pecadores, a nossa impossibilidade, a vinda de Cristo ao mundo, a eficácia do seu plano, a sua paciência, a sua compaixão, salvando pecadores, e o seu ser invisível, imortal, eterno, todo-poderoso. Então receba estas palavras como sendo dignas de toda aceitação, e a partir disso, viva a sua vida a partir disso aqui, creia nisso, e deixe que isso mude a sua atitude, que prorrompa a doxologia do seu coração. E é uma boa ocasião para você se perguntar, eu sinto essa exultação quando eu penso no que Deus fez por mim, no que me aconteceu, na minha redenção, isso desperta em mim esses sentimentos, ou o cristianismo para mim é uma coisa de rotina, que eu faço, já estou acostumado, não é uma coisa assim que me empolga muito, eu me empolgo com isso, é a palavra que eu estava procurando, eu me empolgo com essas coisas, a ponto de dar um glória e amém, né, que não é pecado, você vê, Paulo está dando amém aqui, não é? A ponto de podermos fazer isso. Essas coisas não foram escritas, lembra, por um homem qualquer, mas foram escritas pelo principal dos pecadores. Segundo, anuncie essa palavra com confiança. Cristo veio salvar pecadores e pecadores serão salvos. Então, confie no Evangelho, no poder do Evangelho. Se Deus converteu o apóstolo Paulo, Ele pode converter seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu patrão, seu colega, seu empregado. Ele pode fazer isso. Não há limites para o poder de Deus. Então, creia nisso e pregue essa palavra, ensine essa palavra, porque ela é fiel e digna de toda aceitação. E por último, como Paulo está fazendo aqui, você também pode dar testemunho para outras pessoas de como Deus foi misericordioso e paciente com você. Você pode falar da transformação que Deus fez na sua vida, de como você, de alguém culpado, alguém incerto, alguém longe de Deus, foi atraído pelo Evangelho, convencido, persuadido, e hoje é alguém que serve ao Senhor Jesus Cristo, seu Senhor e o seu Salvador. Que sua vida seja um sermão vivo da paciência desse Deus. E por último, se Deus teve paciência com você quando você era descrente, e Ele suportou todas as bobagens que você fez, e Ele lhe perdoou, será que Ele não pode fazer isso agora, agora que você já é filho dEle? Você que tropeçou, você que pisou na bola, fez o que não devia, errou, e talvez fica dizendo assim, será que há perdão para mim? Será que há perdão? Então, esse texto está aqui para falar da misericórdia de Deus com pecadores, que se arrependem e o buscam. E a minha expectativa é que nessa noite você possa sair daqui com o coração cheio de alegria, dizendo, oh Deus, que evangelho maravilhoso, que evangelho maravilhoso. Amém? É fundamental compreender que a salvação é oferecida a todos, mas nem todos a aceitarão. Romanos 10:13 nos assegura:
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Contudo, a resposta humana a esta oferta de salvação é o que determina o resultado final. Em 2 Tessalonicenses 1:8, Paulo descreve a realidade do juízo final, onde aqueles que não obedecerem ao Evangelho de Cristo enfrentarão a eterna condenação. É um lembrete sério de que a rejeição da verdade e do amor de Deus tem consequências eternas. Muitos acreditam na ideia de que, de alguma forma, todos serão salvos, independente de suas escolhas ou crenças. No entanto, essa visão ignora a clara ensino das Escrituras sobre a necessidade de arrependimento e fé. Em Atos 4:12, encontramos: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Este versículo nos lembra que a salvação é exclusiva através de Jesus Cristo, e que rejeitar essa verdade é rejeitar a salvação. Além disso, precisamos considerar a nossa responsabilidade como portadores dessa mensagem. Se verdadeiramente cremos que nem todos serão salvos, isso deve nos compelir a compartilhar o Evangelho de Cristo com urgência e amor. Em Marcos 16:15, Jesus nos ordena: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." O fato de que há aqueles que caminham em direção à perdição deve ser um chamado para nós, não para a condenação, mas para a compaixão. Devemos ser vozes que falam da esperança encontrada em Cristo e do convite à salvação que Ele oferece a todos. Adicionalmente, precisamos examinar nossos próprios corações. A Escritura nos exorta a examinar a nossa fé. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo nos encoraja: "Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos." Isso nos leva a uma reflexão profunda. Estamos vivendo de maneira que demonstra a realidade da nossa fé em Cristo? Nosso estilo de vida, nossas ações e nossa adesão à palavra de Deus refletem o chamado que recebemos? Devemos ter a humildade para reconhecer que a confiança em meras práticas religiosas ou heranças culturais não garante a salvação. É uma relação pessoal e contínua com Jesus que nos sustenta e nos direciona. Por fim, é essencial lembrar que a verdade de que nem todos serão salvos não deve nos levar ao desespero, mas à esperança. A Bíblia nos ensina que há um remanescente fiel, aqueles que foram escolhidos por Deus e que perseveram na fé. Em Romanos 8:31, ouvimos a gloriosa declaração: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" A certeza de que aqueles que pertencem a Cristo têm a vida eterna deve ser um motivo de alegria e motivação para vivermos em santidade e obediência.